Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Continuamos então com as nossas devocionais. Hoje, nossa reflexão estará sobre o tema discipulado e missão. Missão está no coração de Deus. Sendo assim, missão é uma maneira de agradar a Deus. A verdade é que o Criador ama o universo que Ele criou através da sua palavra. A realidade desta verdade é refletida em toda a história, durante o qual Deus tem consistentemente desenvolvido o seu plano de salvação. Jesus veio para derrubar o muro que separava a humanidade caída da graça maravilhosa de Deus. Começando em Gênesis, capítulo 1, e continuando por toda a Bíblia, a preocupação de Deus para com o mundo inteiro é refletida quando Ele coloca os seres humanos no meio da história. Não somos apenas pessoas que Ele criou para sermos adicionados na história da sua criação, mas Deus nos criou para reagirmos com aceitação ou rejeição aos cuidados graciosos dele para conosco. Como já sabemos, o mundo todo foi afetado pela atitude de Adão e Eva. Desde o início, vemos na Bíblia que as pessoas são colocadas em relacionamento com Deus, em relacionamento uns com os outros, em relacionamento com o mundo. O próprio Jesus Cristo demonstra esses relacionamentos desde o início de seu ministério público. No casamento em Caná da Galileia, por exemplo, uma festa de bodas, comemorando algo próprio das relações humanas, Jesus ali executa o extraordinário, transformando água em vinho, faz do comum algo maravilhoso, do ordinário algo extraordinário e admirável. Ao longo do ministério de Jesus, podemos também vê-lo em relacionamento com todos os tipos de pessoas e sempre demonstrando seu amor por elas. Ele, Jesus, nos chama para acompanhá-lo neste ministério de relacionamentos. Nos relacionamentos e atividades do dia a dia, somos chamados sim a participar com Deus do extraordinário projeto de Jesus. Jesus gastou toda a sua vida investindo em pessoas para torná-las cidadãos do reino de Deus. A missão de Jesus foi fazer discípulos com a finalidade de se multiplicarem. Os escritos do apóstolo Paulo são uma constante chamada à missão de fazer discípulos de Jesus, ou seja, discipular. Sabemos que no discipulado é exigido um contexto de relacionamento com Deus e relacionamento com a igreja de Deus, o povo de Deus. No Novo Testamento, nós vemos a insistência que a missão sai da vida da igreja, a igreja que foi estabelecida por Jesus através da sua morte e ressurreição, bem como através da sua ascensão aos céus, e que logo depois veio sobre esta igreja o derramamento do Espírito Santo. O imperativo da missão de discipular está registrado então no Novo Testamento, predominantemente nos evangelhos, quando Jesus ordena fazer discípulos de todas as nações. Os seus discípulos, a sua igreja, deve fazer discípulos de todas as nações. Aos que ainda não conhecem e nem creem em Jesus, os discípulos de Jesus são enviados ao mundo para dar a conhecer a mensagem salvadora de Cristo. É dever do cristão estar envolvido na obra de missões,
não só em terras distantes, mas principalmente na obra de missões pessoais, aos que são, por exemplo, vizinhos, aos que são colegas de trabalho, de estudo, amigos, parentes e até outros cristãos. Quando entendemos que o caráter de Deus é de fidelidade, como exemplificado em Jesus, nós também seremos movidos para a ação. O nosso Deus é aquele que fala e age. Então, é preciso falar, ensinar a palavra desse Deus, mas também agir, ou seja, proclamar o Evangelho, principalmente vivendo dia após dia a transformação que o Evangelho de Jesus faz em nós. Portanto, não se pode anunciar a palavra de Deus sem ação. Deve haver coerência entre o que nós falamos e o que nós fazemos como discípulos de Jesus, como igreja que tem uma mensagem a trazer a este mundo. A redenção que Cristo conquistou na cruz e a missão que Ele dá aos seus discípulos, chama-os para um viver total na evangelização, então. Anunciar as boas novas do Evangelho, que conserta o relacionamento com Deus, conserta o relacionamento de uns com os outros e conserta o relacionamento com o mundo. Essa mensagem foi conquistada na cruz. O ser humano tem medo de rejeição. O que toca o núcleo da necessidade de relacionamentos saudáveis. Portanto, há a necessidade da igreja de Cristo Jesus mostrar, ensinar, proclamar o Evangelho de forma abrangente. Queridos, ao permitirmos que o Espírito de Deus haja em nós como igreja, a missão e o discipulado entram em foco. Tanto um quanto o outro começam a moldar a nossa orientação para a vida, individualmente e também corporativamente. Esses dois aspectos da vida cristã nos impulsionam ao crescimento espiritual, à edificação em amor, como nos ensina a palavra de Deus. Não há nada melhor para fazer o cristão crescer na fé, crescer na esperança e no amor, do que trabalhar a expansão do reino de Deus. Continuamente, queridos, precisamos nos lembrar de que a missão do cristão é anunciar e viver o amor de Deus a todo ser humano, procurando fazer desse ser humano, um discípulo de Cristo Jesus. É uma tarefa abençoada, sim. É uma tarefa árdua também. Mas nem por isso deve ser ignorada, muito pelo contrário. Deve ser buscada com determinação, com união e resolução. Missão está no seu coração? E o discipulado? Você tem essa visão do reino de Deus? Para poder ser discipulador e missionário, é preciso ter visão, união e amor. Faço assim, da canção de Carlos Sider, minha oração para a nossa igreja. Uma igreja que tem uma missão, uma igreja que é discipuladora. Senhor, vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. E Deus continue abençoando a nossa igreja
em nome de Jesus. Amém.